Rapaziada, temos algumas coisas para comentar aqui nesse vídeo hoje, como por exemplo a declaração animadora do Cantilho, o lateral do Clube do Remo que foi apresentado em rival da Série B, e vamos falar também sobre, o zagueiro que já vem treinando com os jogadores, com o time do Remo. Será que ele vai ganhar oportunidade e será titular? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas primeiramente, bora falar sobre o Cantilho, né, gente? Porque o Cantilho deu uma entrevista aí falando que o Clube do Remo tem que buscar agora a projeção da equipe nos próximos 3 jogos, 3 vitórias. Eu acho até assim meio óbvio, né? Porque ninguém vai projetar empates, apesar de que quando você tá, jogando fora de casa, um empate ele é um bom resultado. Mas no caso do Remo já não é mais um bom resultado, porque o Remo já empatou demais na competição. O Remo tem, se não me engano, 10 ou 11 empates na competição. É muito empate, né? E a gente sabe que o primeiro critério da Série B de desempate é o número de vitórias. E o Remo perde para todo mundo que está ali nesse critério, né? O Remo venceu apenas 7 jogos nessa Série B. E o Cantilho sabe disso. 3 vitórias deixaria o Clube do Remo com 39 pontos nas próximas 3 rodadas. Fatalmente, entraria na zona de classificação para a Série A. 3 vitórias seguidas, sim. Sim, gente. Por quê? Porque eu não vejo a Chapecoense ganhando os 3 jogos seguidos. Eles vão tropeçar. Eles vão empatar, eles vão perder. Então, se o Clube do Remo conseguir essas 3 vitórias seguidas, seria um passo importante. Além disso, é uma sequência que o Remo ainda não teve na competição. O Remo teve no máximo 2 vitórias seguidas, que foram aquelas 2 vitórias lá, uma do Amazonas, em cima do Amazonas, de 1-0, e outra por 2-0 em cima do Vila Nova. O Remo era um time bem organizado, né, com o Daniel Paulista, e aí o time dentro de casa era muito sólido, tinha uma proposta de jogo interessante, e naquele momento o Remo conseguiu 2 vitórias. 3 vitórias seguidas, o clube ainda não conseguiu na competição. Agora tem uma oportunidade, vai enfrentar o América, né, agora fora de casa, um jogo complicado no sábado, né, daqui a 2 dias. E depois enfrenta o Botafogo de Ribeirão, que está brigando para não ser rebaixado dentro de casa novamente. É mais um adversário debaixo da tabela que o Clube do Remo enfrenta. E depois o Remo enfrenta o Coritiba lá no Couto Pereira. Aí é bem mais complicado. Desses 3 jogos que o Clube do Remo vai disputar aí, esse jogo contra o Coritiba no Couto Pereira seria um jogo bem mais complicado e bem mais equilibrado, eu diria. Mas se o Remo chegar embalado, né, das 2 vitórias, quem sabe a gente não pode até sonhar com uma terceira vitória. Mas para isso vai ter que jogar bola. É necessário que o clube jogue bola. Eu quero agora falar com vocês aqui sobre o zagueiro, né? O zagueiro que já está treinando, né? O Christian, o zagueiro, já vem treinando com o time. Deve ser anunciado ou hoje ou amanhã nas redes sociais do clube. E quem sabe não será relacionado para esse jogo. Acho que titular, acho muito difícil, né? Acredito que o Reinaldo volte ao lado do Camutanga no time titular, mas ele deve pelo menos ficar no banco de reservas e é uma opção além do Kaique, né, do Caiqueiro, aí o paçoqueiro Kaique, que provavelmente deve ir para o banco de reservas. Tá na hora, né? Não dá mais para o Kaique continuar no time titular. Então, o zagueiro, né, o uruguaio Christian, que estava na segunda divisão de Portugal, pode ser uma opção viável, inclusive até para o time no banco de reservas. Agora, rapaziada, bora falar um pouco sobre o Thales, né? Lembra do Thales? No passado teve aquela lesão muito séria, jogando ainda na Série C. Esse ano se recuperou, jogou um jogo do repasse, se não me engano, na lateral esquerda, inclusive. Foi improvisado lá pelo Daniel Paulista, depois não teve mais oportunidades. O contrato dele acabou e o Remo optou por liberá-lo. O Vila Nova contratou o Thales. O Thales vai jogar no Vila Nova. É mais um jogador do clube do Remo que sai para um rival. Querendo ou não, né? Pelo menos para a imprensa de Goiânia, o Vila Nova é um timaço. É um time que é cotado para brigar. Sabe o que é mais engraçado, cara? Não, o torcedor do Vila não me leve a mal, tá? Não me leve. Eu já falei isso aqui, inclusive, no canal. Esses torcedores, essa imprensa de Goiânia, né? Eles são tão incoerentes naquilo que eles falam, mas tão incoerentes mesmo, que eles falam que o Vila Nova tem time para subir e o Remo não. Se eles falassem de estrutura, eu concordaria em gênero, número e grau, tá? A estrutura do Vila é muito melhor que a do Remo. Agora, em termos de time, não. O Remo tem um time sim cotado para subir, para brigar para subir pelo menos.
É um elenco caro, é um elenco bom, de muita qualidade. Muitos jogos a gente vem vencendo pela qualidade individual dos jogadores, não pela tática. Então você falar que o Vila é favorito e o Remo não, é uma incoerência absurda. É a mesma coisa de você falar que a Mucura vai ficar na frente do clube do Remo. Só um lunático, maluco, retardado que vai falar isso, sério. Eu sei que o torcedor bicolor, ele vai falar isso, que ele nunca quer ficar atrás do Remo, né? Nunca quer ficar ali abaixo do Remo na tabela, né? Apesar de muitas vezes eles ficarem abaixo do Remo, isso já é histórico deles, mas eles não querem, então eles acabam se falando isso para si próprio. Vamos terminar à frente do clube do Remo. Agora acreditar nisso, acreditar que isso vai acontecer, aí, meu amigo, aí você procura o CAPS, irmão, procura o CAPS, tá? Se você acredita de fato nisso, procura o CAPS. Falando sobre o Thales, né? Vai agora jogar no Vila, vai ter oportunidade lá. Imagina, o Thales, que não foi utilizado no clube do Remo, foi pro Vila. E com certeza lá ele será utilizado, sim. Porque o Vila tem um elenco bem mais enxuto que o elenco do clube do Remo. O elenco do Vila tem peças individuais interessantes, mas é um elenco enxuto, né? Um elenco de meio de tabela, eu diria, tá? A imprensa de Goiânia fala isso porque eles querem também valorizar o futebol deles, mas eles sabem, né? Que o elenco do Vila dessa temporada não é um dos melhores elencos da competição. Pode surpreender com o acesso? Pode, mas não é cotado para isso. E é por isso que a gente cobra, tá? O Remo. É por isso que eu venho aqui, cobro, né? Bato em cima mesmo na tecla ali, que o Remo tem, o torcedor do Remo tem que entender que o momento é esse, que o momento é sim cobrar acesso, cobrar acesso para a primeira divisão, porque o que vem sendo investido é muito alto. Além disso, o planejamento do Remo, pelo que eu estou vendo, também é um planejamento meio que a longo prazo. Porque tem muitos jogadores no atual elenco do Remo que tem contrato até o ano que vem. Até o final do ano que vem. Pedro Rocha, por exemplo, é um. Ele tem contrato até o final de 2026. Caso o Remo não suba, né, de divisão, é óbvio, vai ter uma conversa ali com o Pedro Rocha para que ele aumente ali, peça, né, um aumento de salário. Vai ter também uma conversa da diretoria por uma extensão de contrato com ele. Eu faria isso. Aumentaria o salário dele, claro, né? Merece, tá jogando muito. Tem 10 gols no campeonato e é um jogador muito interessante. Mas eu aumentaria também o tempo de contrato. Mais um ano, 2 anos. Porque se ele manter a regularidade com mais jogadores de qualidade, que eu acredito que vão contratar, né? Talvez o Remo, no ano que vem, caso esse ano não consiga o acesso, que a gente tem que trabalhar também com essa possibilidade, a gente ano que vem começa o campeonato bem mais forte do que esse ano. A tendência é essa, não é enfraquecer o time. É claro, a gente precisa também negociar com determinados jogadores para que eles deixem o clube, para que eles saiam porque estão sendo um custo-malefício para o time. Mas esses jogadores destaques aí, Reinaldo, Pedro Rocha, Klaus, o próprio Camutanga, né? Tentar conversar com o Vitória para estender o empréstimo dele com o clube do Remo, né? Então, são jogadores que, ano que vem, ficando aí, eles poderão entregar bem mais do que eles vêm entregando. Se subir para a Série A, aí o planejamento é totalmente diferente desse que eu estou falando aqui para vocês. Deixa aí no comentário, quero muito saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.